Oi, Tucano! Tudo bem com você? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Eduarda e seja você muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Acampando com o Criador. Já vai deixando seu gostei no vídeo, compartilha com seus amigos, deixa um comentário sobre o que você aprendeu hoje. Bem, um substantivo coletivo designa gramaticalmente um conjunto de objetos da mesma espécie. Em muitos casos, pode haver mais de um coletivo, dependendo da condição dos tais objetos. Podemos, então, agrupá-los em substantivos coletivos gerais. Por exemplo, o abecedário, que é de letras distintas que representam fonemas de um determinado idioma. Biblioteca, um coletivo de livros. Constelação, um coletivo de estrelas de uma mesma região, as quais elas acabam sendo associadas a uma figura mitológica, como, por exemplo, Libra ou o caçador. Substantivos coletivos de unidade de tempo: dia, 24 horas, semana, 7 dias, ano, 12 meses, quadriênio, 4 anos e milênio, 1000 anos. Substantivos coletivos de animais, por exemplo, alcateia, de lobos, cardume, de peixes, nuvem, de gafanhotos. Substantivos coletivos de plantas: arvoredo, árvore quando elas estão juntas, cacho, de frutas reunidas no mesmo talinho, flora, que é as plantas de uma determinada região. Substantivos coletivos de pessoas também, como assembleia, de parlamentares, de pessoas em geral, conclave, de cardeais, que estão reunidos para eleger o novo papa, multidão, que é um agrupamento de seres humanos, que no caso a gente nem pode mais estar fazendo. Um grupo logo é classificado de acordo com as suas características. Um acampamento de clube de desbravadores é um campuri. Um grupo de desbravadores, uma unidade. Um grupo de unidades, um clube. E um grupo de cristãos, igreja. A igreja ela não é prédio, parede, janelas ou portas. A igreja é um grupo de pessoas com as mesmas crenças, dogmas e objetivos. A igreja ela é você. No vídeo de hoje, mais do que coletivos, nós vamos aprender um pouco mais sobre a nossa história como igreja. Solta a vinheta do canal, não esquece o caderno e a Bíblia para checar cada referência e vamos entender mais como é esse trabalho em equipe. Uma igreja, para ter os objetivos que Jesus estabeleceu, tem que ter a identidade de acordo com aquilo que a Bíblia chama de verdade. No ano de 1844, um grupo de cristãos de várias igrejas diferentes havia se unido para esperar a volta de Jesus, com base nas profecias de Daniel e Apocalipse, mas eles se decepcionaram. E então, os que permaneceram estudando entenderam seus erros e a interpretação, e foram descobrindo uma série de verdades que haviam sido esquecidas por outras igrejas, como, por exemplo, o santuário celestial, a observância do sábado, os princípios de saúde e o dom de profecia. As raízes históricas da Igreja Adventista do Sétimo Dia se originam na Bíblia, a palavra de Deus, percorrendo a vida de todos os patriarcas, profetas, reis que foram representantes de Deus durante os períodos do Antigo e do Novo Testamento. O relato bíblico mostra que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer luz e esperança de vida eterna. Com o propósito de revelar a glória de Deus, Jesus veio fundar o cristianismo que durante sua história enfrentou inúmeras provas e desafios. A igreja cristã foi perseguida, muitos cristãos foram martirizados e a verdade da palavra de Deus foi mudada. Os adventistas do sétimo dia creem que foram chamados por Deus para resgatar e levar ao mundo o conhecimento pleno da verdade revelada na palavra de Deus. A origem histórica de nossa igreja está ligada a uma série de fenômenos relacionados ao cumprimento de profecias bíblicas que apontam para o desfecho da história da humanidade. No final do século XVIII e início do século XIX, diversos estudiosos cristãos passaram a estudar fenômenos naturais e políticos sociais, tais como o grande terremoto em Lisboa, em 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol e da Lua observado na parte leste do continente americano em 19 de maio de 1780, ao qual ficou conhecido como Dark Day, ou Dia Escuro, a Revolução Francesa e a intervenção napoleônica no pontificado de Pio VI pelo general Berthier em 10 de fevereiro de 1798 e a chuva de meteoros observada no hemisfério ocidental em 15 de novembro de 1833. Entre o grupo de cristãos de várias igrejas que se juntaram para estudar estava uma jovem chamada
Ellen Armand. Nascida em 26 de novembro de 1827, ela recebeu um dom muito especial, o dom de profecia, e é dela que nós vamos falar agora. Ellen White foi uma pessoa de notáveis talentos espirituais que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Contudo, através de seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de indivíduos ao redor do mundo inteiro. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros, mas hoje, incluindo as compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 90 em português. Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e até administração. Sua obra sobre o viver cristão feliz, Caminho a Cristo, já foi publicada em cerca de 150 idiomas. Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais do que apenas uma escritora talentosa. Creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e então ajudá-los a se preparar para a segunda vinda de Cristo. Desde 17 anos de idade até a ocasião do seu falecimento aos 87, Deus concedeu cerca de 2.000 sonhos e visões. O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos a fim de serem compartilhados com os outros. Assim, seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados e a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida mesmo por seus leitores ocasionais. Após uma queda em 13 de fevereiro de 1915, sua saúde ficou bem debilitada, levando a um estado de fraqueza intenso. E assim, numa sexta-feira, à tarde, no dia 16 de julho de 1915, ela morreu na paz do Senhor. E suas últimas palavras foram: "Eu sei em quem tenho crido". Quando tratamos da história da Igreja Adventista do sétimo dia, é evidente a necessidade de profundo estudo das raízes do seu desenvolvimento, não só pelo fato de firmar sua identidade atual bem singular, mas também por vivificar a magnífica esperança futura do grande advento. O percurso que os pioneiros da fé adventista passaram remete-nos não somente aos fatos em si, mas ao sentido disposto nestes, pois quando nós percebemos o plano terreno dos acontecimentos, nós vemos revelado aquilo que irá acontecer e como Jesus Cristo tem conduzido a história. E aí realmente nós encontramos um sentido na vida individual, visto que nós nos descobrimos participantes de uma realidade muito mais ampla. Daquele grupo de jovens cristãos que redescobriram antigas verdades bíblicas, lá em 1863, surgiu uma nova igreja, pois eles acabaram sendo expulsos de suas antigas igrejas devido às descobertas e às suas novas crenças. Foi bem assim que nós, adventistas do sétimo dia, referência mais do que direta à crença do advento de Cristo, na volta de Jesus, e também ao quarto mandamento sobre a guarda do sábado, surgimos. Mas por que então existem tantas religiões? A Bíblia diz: "Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Sendo assim, temos que entender que a maioria dos seres humanos possui uma tendência inerente à religiosidade. Todo ser humano tem a necessidade de crer, adorar e servir alguém maior que ele. Até mesmo os ateus cultuam a razão e o conhecimento do universo como algo maior que eles. Ora, se o universo fosse o resultado de um processo meramente evolutivo, ausente de qualquer poder sobrenatural do divino que o guiasse, essa tendência natural que molda nossas culturas não seria parte do ser humano. Então, se nós temos a tendência de adorar, é lógico que nós, então, fomos projetados por um ser superior. A religião bíblica, e nós não estamos falando de um grupo ou denominação cristã específica, mas daqueles que creem na Bíblia como uma revelação de Deus, crê que o ser humano foi criado por Deus no sexto dia da criação. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Isso explica a religiosidade humana. O ser humano criado por Deus se volta para aquele que é o padrão de sua imagem. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim.
Na Terra, toda a criação era esteticamente perfeita e agradável aos sentidos. Deus presenteou o homem com o senso da eternidade, de que nós pertencemos a algo maior da dimensão do tempo e espaço. Essa consciência do infinito gerava um sentimento de conexão entre o Criador e a criatura. No Éden, o senso da eternidade era perfeitamente preenchido por Deus, satisfeito na adoração do seu caráter de amor e no reconhecimento de que Ele é o dom da vida. Jesus, a revelação pessoal de Deus ao homem, deixou claro em Mateus 7, 13 e 14 que há somente dois tipos de caminho. Entrai pela porta estreita, pois a larga, a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são os poucos que acertam com ela. Por isso, só um caminho conduz a Deus, e esse caminho é Cristo Jesus. Sendo assim, devemos recorrer ao seu estudo para conhecer Deus e adorá-lo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que haverá muitas pessoas na eternidade que nunca tiveram ideia de quem é Deus, ou até mesmo receberam um conceito totalmente distorcido a respeito dele. Essas pessoas vão ter o privilégio de conhecê-lo cara a cara e aprender de seu amor na eternidade. Mas Jesus nos diz: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. O Senhor requer que o verdadeiro cristão fale com firmeza e amor a toda pessoa sobre o plano de Deus para nos salvar e nos restaurar ao propósito da existência que Ele idealizou para nós. Se amamos a Deus, devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, aproveitando cada oportunidade para apresentar o Salvador ao mundo. Conseguiu entender? E aquela tal verdade libertadora? Uma pessoa. Jesus? Exatamente. Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele ainda nos deixou escrito: santifica-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E estamos prontos então, prontos para mergulhar nas Escrituras Sagradas e desenvolver o nosso relacionamento com Jesus e assim, todo dia, ser menos eu e mais Ele. E sabe como é que nós vamos mudando? Bem, a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Lei, mas que lei é essa? Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ser igreja é uma decisão diária. Todo dia a gente tem o poder de escolha. A gente vai ter que escolher viver por Jesus ou seguir nossas próprias vontades e, das duas maneiras, arcar com as consequências de nossas escolhas. Fazer parte da família de Cristo e ser um de seus seguidores é um ato de extrema coragem. Afinal, é nadar contra a corrente. Mas não se preocupe, o porto que chegaremos é seguro e a estadia no melhor lugar de todos, a eternidade. Até mais, tucanos! Breve Jesus voltará e nós, sua igreja, vamos com ele desfrutar a eternidade. Maranata! Uma andorinha não faz verão, uma só pessoa não é multidão. Oi, tucanos! Eu voltei apenas para esclarecer o seguinte: a gente teve a oportunidade de estar gravando na biblioteca do Colégio Adventista de Manaus. Essa daqui, é a galeria dos pioneiros adventistas. Vocês vão encontrar Ellen White, vão encontrar James White, Tiago White, todos aqueles que auxiliaram no início da história da nossa igreja. Aqui, a gente tem o Mini Centro White, com todos os 90 livros que eu mencionei no vídeo. Se você quer conhecer esta biblioteca, não se acanhe. Você pode vir no Colégio Adventista de Manaus e pode conhecer. A biblioteca ela é grande e então é isso. Tchau, tucanos. Até mais.